Quem é você? Bom, eu sou Paulo, né? Professor de algumas faculdades aqui da cidade, né? Da Escola de Sociologia Política, da SPM e da FEI. Eu sou formado em Filosofia e Ciências Sociais. Fiz o mestrado em Sociologia e o doutorado em Antropologia, né? Sou pai de um menino chamado Matheus. Esse sou eu. Isso é o que você faz, certo? Isso é o que eu faço, né? É. Mas o que a gente faz acaba se misturando com o que somos também, né? Às vezes sim, às vezes não. Sim, eu gosto muito de ler, né? Eu sou filho de estrangeiros, né? São 2 chilenos que vieram para o Brasil por conta do golpe militar do Pinochet. E, enfim, eu sempre tive interesse pela área de humanidades, né? Por tudo que eu escutava em casa. Os seus pais eram atuantes lá no Chile, Minha não? mãe mais, né? Do movimento de esquerda e tudo mais, né? Na época ela fazia faculdade de teatro e, de repente, fecha-se a faculdade. Professores aparecem, colegas também. Então, Vamos embora. vamos embora, exatamente. Bom, teve muita gente, né? E depois teve ao contrário também, né? Sim, sim, sim. Teve antes ao contrário e depois veio para cá também, Sim, né? sim. Então eu, de alguma maneira, sempre me senti um estrangeiro e interessado em entender o lugar onde eu estava, né? Já que eu não cresci, de fato, inserido na cultura do Você Brasil. nasceu Né? aqui no Brasil? Nasci aqui. Mas, querendo ou não, meus pais não tinham tanto contatos assim com outros chilenos por aqui. E com os brasileiros que a gente tinha contato era sempre diferente, né? Desde do tipo de alimentação, os hábitos, né? Os costumes. Então, eu sempre quis entender, né? Porque o chileno Porque tem eu uma... sou diferente, é isso? De alguma maneira, né? Então, os chilenos são mais formais, né? De alguma forma, né? São. Enquanto que aqui a gente tem uma cultura mais dos afetos, né? Mais espontânea. As pessoas fazem amizades com uma velocidade maior, nem sempre deixando claro os interesses, né? Que tem por trás disso. E no Chile isso é muito mais claro, assim, né? Quando uma pessoa se conhece, perguntar para outra qual é o seu sobrenome, onde você mora, trabalha do que e ganha quanto, né? Coisa que aqui a gente jamais faria, né? Então, esse tipo de coisa também fez com que meus pais nunca tivessem vontade de voltar para o Chile também, né? É interessante. Então, eles se sentiram muito acolhidos aqui, né? Eu cresci ouvindo isso. Olha, aqui é um lugar bom para você viver, né? Conseguir mais oportunidades profissionais, etc. Né? Eles ainda acham isso? Acham porque no Chile as hierarquias são muito mais rígidas, né? Então, por exemplo, para eu chegar ao cargo de um professor na faculdade, eu precisaria ter muito mais idade do que aqui no Brasil, né? Independentemente do esforço. Da qualidade. Ou não, né? Exatamente, né? Então, existem barreiras maiores. Né? É interessante isso, né? E aí você falou que você se interessou para tentar compreender, né? É isso? Sim. Que lugar é esse que eu nasci, mas meus pais vêm de um outro lugar, e aí tua vontade de entender o Brasil, é isso? Te levou para esse lado? Também, né? Eu sempre gostei muito de filosofia, sociologia, né? Desde criança. Preocupava se Deus existia ou não, enfim, eram questões filosóficas que se colocavam, né? Mas quando entrei na faculdade de Ciências Sociais, comecei a me interessar muito pelo lado da sociologia brasileira, o pensamento político, e fui aprofundando os nossos pensadores, né? O Sérgio Buarque, o Raimundo Faoro, o Gilberto Freire, Florestan Fernandes, né? E comecei a entender melhor o meu lugar no mundo, né? Mesmo porque no Chile, como eu disse, a gente tem uma cultura mais formal, né? Apesar da colonização ter sido espanhola, teve uma inserção inglesa muito forte por conta da mineração do cobre, etc. Né? Então os chilenos têm muitos hábitos formais, né? Então uma pessoa quando sai à rua parece que está quase numa festa, né? Ou num tribunal, né? E aqui não, a gente anda de chinelo, anda tranquilo, né? Vai comprar pão de qualquer jeito, né? Mas no Chile a formalidade, pelo menos que existia, né, até um tempo atrás, né, era muito mais rígida, né? E aqui não, aqui eu cresci com essa coisa do inho, né, do jeitinho. O nosso vocabulário também é muito mais doce. O Sérgio Buarque vai discutir isso no Raízes do Brasil, né? Uhum. Então isso cria relações de afeto, né, mais próximas entre as pessoas. Né? Então acho que esse é um ponto que a gente não pode deixar de destacar, né? O Brasil é um ambiente agradável. Mas, por outro lado, é exatamente esses afetos que vão mascarando os nossos conflitos. Né? Por exemplo,
Só no Brasil a empregada doméstica é amiga íntima da patroa. Em outros lugares, o empregado doméstico muitas vezes entra mudo e sai calado, né? Eu lembro que eu tinha uma aluna que foi trabalhar de babá nos Estados Unidos, cuidando da criança acho que mais de 2 anos, e uma vez, por acaso, os pais da criança viram a babá dando um beijo na bochecha da criança, né? O que aqui seria algo comum, né? Pelo convívio, etc. E de repente a babá foi chamada pelos pais, né, da criança, que falaram o seguinte: olha, você não é paga para dar beijo no meu filho, né? Você está demitida. Então a gente começa a entender essa questão mais da formalidade, né? Coisa que talvez, por estarmos aqui no Brasil, a gente não perceba, né? Mas esse conflito sempre foi muito claro para mim, né? Entre um país com padrões, daquilo que o Weber vai chamar de padrão burocrático, racional, legal, e nós que temos uma tendência mais patrimonialista, né? O que faz com que as regras sociais sejam mais diluídas, afrouxadas, alguma coisa do tipo, né? Tá bom, vamos lá, Então, vamos falar então. Bom, já estamos um pouco falando sim. do que ele pensa, né? A ideia é que a gente, nessa série que a gente está fazendo, que a gente está chamando de Que País é Esse?, que a gente pegue grandes pensadores sobre o Brasil. O Sérgio, não só ele, mas vários tocaram nesse assunto da personalidade brasileira, né? E da formação do brasileiro. Depois a gente vai discutir a história lá que deu pau e tal, né? do brasileiro cordial. Sim. Mas assim, que tem vários olhares, que ele mesmo depois corrigiu os olhares. Mas vamos falar um pouquinho dele primeiro, né? Assim, rapidamente. Sim. Uma mini biografia, assim, uma coisa assim. Depois vamos falar das ideias dele a partir do Raízes do Brasil, que talvez seja o livro mais famoso dele. Ele negou algumas coisas depois do livro, lá na frente, a gente vai falar isso também. Mas assim, primeiro dele um pouquinho. Formação e etc, etc. Tudo bem. Bom, acho que a principal característica do Sérgio Buarque é erudição, né? Então ele, a princípio, vai se formar em Direito, né? Ele estudou no Colégio São Bento, né? Se eu não Ele é estou enganado, paulista. né? É paulista, né? É. Morava ali no Pacaembu, né? Acho que a casa depois onde eles moram foi estatizada pelo Haddad, né? Até queriam criar um centro cultural. E eu ia cuidar desse centro cultural, mas depois colocaram outro secretário de cultura e o projeto morreu, né? Bom, mas enfim, aí o Sérgio Buarque, ele chega a participar assim, muito timidamente da Semana de 22, né? Era um menino de 15, 16 anos, alguma coisa assim. Então ele lia muito Mário de Andrade, o Oswald, teve contato ali com os modernistas. E aí, por volta de 1927, ele vai morar na Alemanha, né? Ele vai, inclusive, entrevistar o escritor alemão Thomas Mann, né? E é nesse momento que ele vai ter uma inserção em vários intelectuais alemães, né? Que despontavam como os grandes pensadores, intérpretes da sociologia, da filosofia, que é o caso do Weber, né? O Sérgio Buarque é o primeiro brasileiro a citar o Weber, né? Ele vai ter contato com Walter Benjamin, não com o filósofo, mas com a obra dele. Eu descobri isso fazendo o meu mestrado. Ele tinha, na biblioteca da Unicamp, no CIARC, né? Tem um departamento ali que cuida dos arquivos do Sérgio Buarque, o que sobraram desses arquivos, né? Supõe-se que o Sérgio Buarque tenha tido a maior biblioteca desse país. Ele dava, né, os livros? Sim, de tempos em tempos despejava. ele Os próprios filhos chegavam a dizer que às vezes entravam no sebo e encontravam um livro do pai ali, não sabiam como tinham parado lá, né? Mas é interessante porque o Sérgio Buarque vai ler o Weber, vai ler o Simmel, vai ter um aprofundamento no marxismo. Então essa é a marca do Sérgio Buarque. Ele vai como jornalista, não é isso? Como jornalista, sim. A profissão, se a gente pode dizer assim, o que pagava as contas dele era o jornalismo. Exatamente. Né? Então ele vai ler um arcabouço de pensadores alemães, né, que desbrochavam como grandes intérpretes, né, não só da esquerda, mas também da direita, né? Então, por exemplo, na primeira versão do Raízes do Brasil, ele cita bastante o Carl Schmitt, vai ler o Nietzsche, de alguma maneira vai ter contato com Benjamin, como eu disse, né? Então, tudo isso vai fazer dele um autor extremamente inovador aqui para a interpretação do Brasil, né? Porque no final do século XIX, início do século XX, com exceção do Gilberto Freire e do Caio Prado, a maioria das interpretações sobre o Brasil eram de cunho evolucionista, né? O que quer dizer isso? Isso significa que se tentava entender o país
a partir de linhas do progresso, né? Então o europeu era tido como superior por ter revolução industrial, sistemas de urbanização mais complexos, um nível de ciência mais desenvolvido. Então quando o europeu olhava aqui para a América, para a África e para a Ásia, geralmente se atribuía a povos mais primitivos e chegava a ser absurdo, por exemplo, como Nina Rodrigues, Oliveira Viana, de certa forma, que chegou a ser ideólogo do Getúlio Vargas, se afirmava que o atraso econômico do Brasil tinha como principal influência a quantidade de negros indígenas, né? Então chega-se até mesmo a propor um processo de branqueamento do povo para que o Brasil... do século XX. Essa ideia perdurou até a década de 30 e 40, né? Quando se pensava então que bastava branquear o povo para que a gente alcançasse um progresso científico, econômico, alguma coisa do tipo. E aí o Gilberto Freire, em 33, né, vai lançar o Casagrande Senzala, buscando mostrar então que essa explicação é absurda, né? Ou seja, que a gente não tem que entender o desenvolvimento de um povo a partir de linhas do progresso, né? Cada povo se desenvolve ao seu modo, nenhum povo é superior ou inferior a outro, seja biologicamente, talvez do ponto de vista técnico, econômico, mas isso em nenhum momento tem alguma relação com um conceito que hoje está em desuso, que é de raça, né, dentro da antropologia. Bom, aí o Sérgio Buarque ele vai trazer um outro arcabouço teórico, né? O Gilberto Freire vai ser aluno do Franz Boas, dos Estados Unidos. O Gilberto Freire era bonzinho, não era? E relativista, né? Porque... Ele era bonzinho com os senhores de engenho, ele era... Exatamente. Criou um país... tem gente que diz assim, criou um país falsamente... em harmonia. O Sérgio Buarque, primeiro, e depois a Escola Paulista, Sociologia, né, que nas mãos do Florestan Fernandes, vai depois dizer que o Gilberto Freire viu o Brasil e a relação da Casa Grande com a senzala do alto da janela da Casa Grande. Desconsiderando que a senzala era insalubre, né, ali onde as pessoas defecavam, nasciam crianças a poucos passos, né, então é um campo de concentração... era, enfim, de alguma maneira muito mais higiênico, né, muito mais progressista, né, do que uma senzala, né, que era uma condição absolutamente desumana, né, não que o campo de concentração não seja, né, mas é interessante a gente pensar nisso. Então, Gilberto Freire ele vai inaugurar um novo tipo de interpretação no Brasil, ou seja, tentar entender o país a partir das suas próprias características, né, sem comparar com outras nações. E, ao mesmo tempo, ele vai tomar uma postura que hoje é muito criticada, que é o relativismo, ou seja, não faz a crítica. Para ele, o projeto colonizador português no Brasil foi um grande sucesso, a ponto que teria criado uma sociedade praticamente sem preconceito racial, né? Ele não diz isso, mas praticamente inventa o mito da democracia racial no Brasil, né? Então, o Sérgio Buarque, quando volta ao Brasil... se eu não me engano foi em 33, 32 mais ou menos, ele tem contato com Gilberto Freire, com a obra, né, vai citá-lo, né, em Raízes do Brasil, e é a partir disso que ele desenvolve o conceito de cordialidade, né, porque é uma hipocrisia. Acabei de dizer agora há pouco que só no Brasil existe essa relação harmônica, entre aspas, né, mas que é conflituosa entre a dona de casa e a patroa, a ponto que às vezes a patroa, a empregada doméstica chega a dizer que perdão, eu errei, né? Era a dona de casa e a empregada doméstica na relação. Mas a empregada doméstica às vezes dá instruções para o filho da patroa, dizendo, vai estudar para você ser alguma coisa na vida. Existe um grau de intimidade que é resultado da nossa herança colonial, desse trânsito, né, que os escravos tinham dentro da Casa Grande, que eram as amas de leite. E aí vem os pontos polêmicos do Gilberto Freire, né? Apesar de ser sobre o Sérgio Buarque, a gente precisa entender o claro, Gilberto porque Freire. Ele se contrapõe em muitas Exatamente, coisas. Né? Mas o Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, tem uma visão nostálgica sobre o Brasil colonial e sobre a escravidão. Praticamente dizendo o seguinte, olha, bons tempos aqueles em que o escravo ficava de 4 e o senhorzinho ali, criança, dando chicotadas, brincando de cavalinho com o escravo, e isso criou uma espécie de escravidão adocicada, harmonizada, redução dos conflitos, mas escravidão é escravidão, né? Assim como ele vai citar o papel sexual das negras, né? Apesar dele não ser um autor que dialogue com teorias raciais evolucionistas, vira e mexe ele acaba mostrando o papel da mulher negra como um papel importante para o processo de miscigenação para diluir o racismo, né? Então a gente vive esse mito de que no Brasil não tem racismo, que não foi tão violento, isso é uma farsa. Não é verdade. Essa hipocrisia
do discurso, né, que vai levar o Sérgio Buarque a usar o conceito de homem cordial. Mas ele gostava pessoalmente do Gilberto Freire. É, Ele discordava, porque sim, eu sim. vi depois eu vi um papo dele e falou, não, mas nós somos amigos, eu discordo dele, mas eu gosto dele. Sim, sim. Né? Mas dentro da Raízes do Brasil, a crítica é severa. É né? forte. Exatamente. Né? Assim, não... Como que então o Sérgio via o país? Como ele via a nossa colonização? Como que ele olhava isso? Então, primeiro a gente tem que entender o título da principal obra do Sérgio Buarque, que é Raízes do Brasil. Né? Por que esse nome Raízes? É porque o Sérgio Buarque está rompendo com essa linha evolucionista, né? Europeia, né? Que tende a ver geralmente os países subdesenvolvidos, que a gente chama de subdesenvolvidos, como inferiores, por ter muito negro, indígena, etc. Só que o termo raízes faz menção ao quê? O que é uma raiz de uma árvore, né? Ela não tem uma linha reta, uma linha do progresso, né? Ou seja, ela é torta, tem desvios, tem saltos, né? Rupturas, e é assim que o Sérgio Buarque enxerga a nossa história. Então, a gente não pode dizer que o progresso científico, tecnológico vai aprimorando a raça dos brasileiros, isso o Sérgio Buarque descarta totalmente. Né? Então, a gente tem que entender o percurso histórico da nossa formação enquanto povo a partir desses desvios, desses saltos históricos. Né? Essa é a ideia da raiz do Brasil. Né? Bom, como que se deu essa formação? Né? O Sérgio Buarque vai dizer que Portugal foi a matriz, né, da formação do nosso comportamento social, misturado ao comportamento indígena e a inserção também da população negra. Mas especificamente com Portugal, né? O que Portugal tem de diferente em relação à Europa? Primeiro que Portugal vai ser o primeiro Estado moderno, né? Entre os séculos XIV e XV ali já está se constituindo a coroa portuguesa. Isso significa que é o primeiro Estado-nação. E aí vem uma série de contradições, porque ao mesmo tempo que é o primeiro povo a formar uma monarquia, o primeiro povo também a se lançar ao mar e começar a fazer as grandes navegações no entorno da África, vai ser um povo que vai manter um tipo de estrutura burocrática extremamente arcaico, né? Não se separa o público do privado. Tanto é que tudo era do rei, né? Não existe esfera pública. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Né? No Brasil, na verdade, o Estado é um puxadinho Tem muita dificuldade, das fazendas. Né? Tem muita dificuldade de separar uma Exatamente, coisa então a gente já entende metade do caminho. Outra coisa que era importante para Portugal. Portugal era a porta de entrada da Europa, então o povo português sempre, segundo o Sérgio Buarque, esteve acostumado com outras etnias, outros grupos sociais. E eles já iam para Índias, né? Eles iam para a África. Sim. Então eles tinham uma convivência internacional que os outros povos então, a gente não pode tinham. esquecer que os mouros invadiram a Península Ibérica, né? E tanto Espanha e Portugal foram responsáveis por expulsá-los. E aí diz o Sérgio Buarque que houve, querendo ou não, uma certa aproximação dos portugueses, primeiro com outras culturas, e segundo com pessoas com peles de outras cores, né? Principalmente os morenos, que vai haver uma identificação com os indígenas aqui. Né? Então o Sérgio Buarque vai dizer que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, se sentiram em casa, literalmente. Né? Fora que os indígenas também têm uma cultura muito mais voltada à recepção. Né? Então houve uma comunhão de fatores, né, que fizeram com que indígenas e portugueses, no primeiro momento, lógico que existiam sociedades indígenas rivais, etc., mas principalmente com os tupis, guaranis, etc., né? Aqui na região do Sudeste houve uma harmonia. Mas em relação a Portugal, tem outro detalhe, né? Portugal mal teve Idade Média, né? Tanto o Sérgio Buarque quanto o Raimundo Faoro, né, no livro Os Donos do Poder, vão dizer que quando Portugal estava constituindo essas relações entre senhores e servos, ele se lança ao mar, já tinha a coroa, a monarquia instituída, então não deu tempo para formar isso. Qual a importância disso? É porque o pouco que houve de feudalismo, o senhor e o servo, eles não tinham os hábitos e costumes muito diferenciados. Então as roupas eram as mesmas, a linguagem era a mesma, às vezes trabalhavam lado a lado e mal teve Idade Média. Isso aqui vai ter uma influência muito importante aqui para a formação da nossa cultura. Por exemplo, se a gente pegar outras grandes cidades do mundo, geralmente os bairros mais pobres estão afastados dos mais ricos. Né? Santiago do Chile, por exemplo, é assim, né? Quanto mais próximo você vive da cordilheira, mais abastado você é. Do centro para baixo, pobreza. Aqui no Brasil não acontece isso. Né? Então você tem um bairro do rico ao lado da favela, que é o caso aqui do Morumbi, né, em São Paulo. A gente não pode dizer que a feijoada hoje é necessariamente um prato da população mais pobre. Existem lugares que vendem feijoadas caríssimas. Né? Nem o samba também a gente pode dizer é música exclusivamente do pobre. Né?
Então tudo isso o Sérgio Buarque está chamando de plasticidade lusitana, né? E essa plasticidade portuguesa é que veio aqui para o Brasil. Por isso a facilidade que a gente tem, né, querendo ou não, de aceitar os estrangeiros, né, de querendo ou não. Mas Portugal não é assim hoje. Então, mas essa é uma Não crítica é? que se faz aos intérpretes brasileiros em Portugal, que foi uma interpretação brasileira sobre Portugal, e não necessariamente o que seria verdadeiramente Portugal, né? É, porque se você olhar, Portugal não recebe tão bem. Portugal tem preconceitos, Sim, sim. tem que nós temos menos, vamos dizer assim. Então essa ideia, né, ela é muito criticada em Portugal, né? Tem alguns intelectuais que dizem, olha, Desculpa, vocês não entendem nada de exatamente. Portugal. É. São os brasileiros lendo Portugal, né? Mas tanto o Faor, o Sérgio Buarque, o próprio Gilberto Freire vão fazer menção a esse certo tipo de plasticidade, né? Que Posso foi, fazer um parênteses? trazido. Como que os portugueses então veem isso? Você sabe, não? Como os portugueses veem Portugal e a inserção deles no Brasil? É completamente diferente? Bom, eu não tenho esses dados eu exatos, sei que o né? assunto não é esse, mas Sim, sim. Mas Mas me veio uma a gente curiosidade. não pode esquecer, né, para a gente entender um pouco, né, a importância de Portugal para o Brasil, é que quando se descobriram as minas aqui na região de Minas Gerais, etc., quase 40% da população portuguesa veio para essa região, né? A gente não pode esquecer disso. Tamanha importância, né, da quantidade de ouro que foi encontrada aqui. Então tudo isso foi trazendo uma maior inserção portuguesa aqui, né? Mas esse foi talvez a maior leva, né, migratória portuguesa em direção ao Brasil, né? Fora da fuga da família real. Mas é interessante pensar nessa situação porque essas raízes começam a se aprofundar aqui, né? Ou seja, o português vai ser, em Visão do Paraíso, um indivíduo com uma visão com desencantamento do mundo, né? E aí o Sérgio Buarque vai criar uma nova tese, né, uma tese absolutamente inovadora, mostrando que quem inaugura a modernidade foram os portugueses. Não foram os protestantes, como dizia o Weber, né, o desencantarem o mundo, ter um tipo de uma religião mais voltada ao trabalho, ao progresso material, querendo ou não. Não foram, não foi a ciência moderna, não foi Galileu, não foi Copérnico, não foi Descartes, porque esses autores, querendo ou não, principalmente o Descartes, o Francis Bacon, queriam criar um novo projeto civilizatório para a Europa. O Sérgio Buarque vai dizer que nem mesmo o Renascimento inaugura a modernidade, que foram os portugueses, porque quando eles chegam aqui no Brasil, eles chegam com uma visão totalmente desencantada, sem mitos. A gente não tem Eldorado, nós não temos mitos, por exemplo, era do Eldorado, qual que era outro mito? Foi embora. Enfim, que aqui seria o paraíso, né? O Colombo tinha, se pegar as cartas de Colombo para o rei da Espanha, ele confunde papagaios com anjos, vai dizer o Sérgio Buarque, vai confundir sereias com golfinhos, esse tipo de coisa. Agora o Pero Vaz de Caminha, quando escreve a carta, escreve da maneira mais encantada possível, dizendo, olha, tem pessoas nuas, o cenário é bonito, enquanto que Colombo está dizendo, olha, eu tenho certeza que esses sujeitos são praticamente descendentes de Adão e Eva, estamos próximos de Eldorado, etc. Agora, por que os portugueses chegaram aqui com essa visão tão desencantada, segundo o Sérgio Buarque de Holanda? É porque eles caíram em todos os mitos, né, dos africanos, né? Foram atrás de Eldorado, foram atrás de todo tipo de paraíso. E dos asiáticos também. Também, né? O Vasco da Gama, né, em 1492 ali, passa do Cabo da Boa Esperança, né, que antes era o Cabo das Tormentas, chega às Índias, né? Mas quando os portugueses chegam aqui, chegam calejados. Por isso que a Ordem da Coroa era buscar o trabalho mais simples e mais lucrativo. Isso explica por que todas as nossas cidades estão praticamente no litoral. E por isso que foram atrás do pau-brasil e da cana-de-açúcar, ou seja, era diferente da colonização espanhola. É um pouco pragmático, chegar e falar, exatamente, bom, vai lá, pega o que tem e não enche o saco. Exatamente, um realismo profundo. Enquanto que os espanhóis estavam atrás de Eldorado, vão construir as cidades em lugares mais altos, né? Por isso todas as cidades espanholas estão em grandes altitudes. Os jogadores brasileiros hoje, quando vão jogar bola, não aguentam. Por quê? Porque a ideia era fincar raízes, aí sim, né? Ou seja, buscar uma proteção, explorar ouro e prata. E os espanhóis ficaram, segundo o Sérgio Buarque, 200, 300 anos atrás de Eldorado. Enquanto que aqui a gente não tem esses mitos, né? Porque os portugueses chegaram aqui de uma maneira desencantada. Isso vai justificar, de certa maneira, como o povo brasileiro tem um profundo desencantamento, não só em relação aos mitos. Por exemplo, Getúlio Vargas nunca foi
O busto de Getúlio Vargas nunca esteve numa igreja para que as pessoas orassem, como se faz na Argentina com Perón, que é contemporâneo, né? Mas eles fazem com Maradona ou Hugo Chávez na Venezuela, né? Que o Maduro transformou ele num passarinho que conversa com ele, alguma coisa do tipo. Então esse desencantamento do mundo, ele vai ter um resultado nas nossas ações políticas, né? Então, por isso que existe esse deslocamento, né, profundo, esse abismo entre as instituições políticas e o nosso modo de ser. Existe, então, uma não crença na política, nas instituições, na burocracia, nas leis. Por isso que aqui a gente dá um jeitinho para toda a legislação, transformando toda a regra, né, ela abre uma brecha para você... Mas tem um salto aí, tem um salto de raciocínio. Por que os portugueses não acreditavam tanto? Não acreditavam, não tinham ilusões, vamos chamar assim, ou tinham menos ilusões? Sim, né? sim. Não tinham ilusões também, tá meio forte, mas tinham menos ilusões. A gente, então, também tem menos ilusões a respeito das estruturas políticas, é isso? Então, é porque essa percepção desencantada, né, o Sérgio Buarque vai usar vários elementos do Walter Benjamin, né, a ideia de desencantamento do mundo, de melancolia. Desencantamento do mundo também é discutido pelo Weber, um pouco antes, né? Mas a ideia qual que é? Que os portugueses, quando aqui chegam sem uma visão de construir um paraíso, como foi nos Estados Unidos com os protestantes, né, que a ideia era construir racionalmente, através do trabalho metódico, do esforço, um paraíso. Os espanhóis achavam que ia encontrar o próprio paraíso, e aqui no Brasil não havia paraíso nenhum. Não tinha objetivo. Não tinha. Isso. O objetivo era só dinheiro. Só dinheiro, né, que vai caracterizar... Isso é uma maldição? Qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência, né? Basta a gente pensar nessa reserva agora no Amapá, né? Enfim, qual o critério, né, de você criar um licenciamento, lá, né? Exatamente. Pará, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Bom, mas o que acontece? O Sérgio Buarque vai dizer que esse perfil desencantado vai fazer com que nem mesmo os portugueses acreditem na própria racionalidade ou daquilo que emana da razão, as instituições, o Estado moderno, as burocracias que deveriam reger as relações sociais. Enquanto na Europa... Aquilo que não é pessoal, é exatamente, isso? Aquilo que é impessoal. Exatamente. Né? Fica só no pessoal. Exatamente. Tem um sociólogo, acho que é peruano, chamado Aníbal Quijano, que ele vai dizer, por exemplo, que a origem da modernidade ou dos projetos de modernização, de revolução industrial, de criar um Estado moderno, burocrático, né? Criar um paraíso através da ideia da máquina, da revolução industrial, isso na Europa vai ser resultado do descobrimento. Porque o europeu, quando chega aqui na América, ele vai ter um choque tremendo, né? Dizendo o seguinte: puxa, nós aqui na Europa somos um povo católico, vivemos na miséria, pragas para todo lado, guerras à torta direita, e esses indígenas vivendo pelados, alegres, né? Vivendo praticamente no paraíso. Então isso fez com que o europeu mudasse o seu projeto civilizatório, né? Não dependesse tanto das Sagradas Escrituras e passasse a depender quase que única e exclusivamente da razão. Das estruturas. Exatamente. Aí a razão passa a dominar a natureza. A gente pode pensar no René Descartes, pode pensar também no projeto de Revolução Industrial, a construção do próprio contratualismo. O choque entre a realidade europeia e o paraíso, vamos dizer, americano, sim, fez com que os europeus tivessem que se reinventar. Né? Então isso justificaria a ascensão dessa modernidade. Só que os portugueses não. Ou seja, quando eles vêm aqui, eles não se chocaram com o que viram. E da mesma maneira não vão ter nenhuma pretensão de criar um projeto para o futuro. Qualquer semelhança com o nosso país não é mera coincidência. Não tem projeto de futuros. Tem. Eles não vieram aqui para fincar raízes, né? Vieram aqui para fazer a exploração mais simplória. Arrancar coisas. Diferentemente do que foi feito na América Espanhola, né? Por isso que o Sérgio Buarque vai usar a metáfora, num dos capítulos, né, de Raízes do Brasil, do semeador e do ladrilhador. A Espanha até hoje não tem unidade nacional, né? Basta ver o plebiscito da Catalunha. Então eles tentaram fazer das cidades na América aquilo que não era Espanha, ou seja, uma unidade racionalmente construída. Tanto é que se a gente for para qualquer cidadezinha espanhola aqui na América, vocês vão ver, a gente vai ver sempre a mesma estrutura, né? A prefeitura, a igrejinha, a Praça das Armas, tudo metodicamente construído, né? Geralmente grandes linhas retas unindo toda a cidade, Buenos Aires, assim, né? Você chega no aeroporto, tem a 9 de Julho, Santiago também tem uma avenida gigantesca que te leva para os bairros, para o aeroporto, para o porto, para as outras estradas, etc. E aqui não, aqui foi tudo feito sob o desleixo, né? Ou seja, orgânico. É a metáfora do semeador, porque se
você lança a semente. Se nascer, nasceu. Se não nascer, paciência. Tanto é que a gente tem músicas que retratam isso, né? Deixa a vida me levar, é devagar, devagar, devagarinho. Agora, os países que seguiram esse projeto modernizador têm outra percepção, né? Ou seja, não é devagar, devagarinho, é rápido, veloz, é urgente, ou então... Mas os outros países da América Espanhola não deram mais certo do que o Não, Brasil. não deram porque teoricamente então deveria ter funcionado, mas não funcionou Mas a também. Espanha foi um país mais arcaico do ponto de vista da modernidade, né? Então a igreja, os princípios medievais predominaram até a invasão napoleônica ali no século XIX, né? Mas ainda assim a Espanha tinha um projeto de consolidar sua presença aqui, né, na América. Tentou não deu fazendo certo, aquilo que não tinha na própria Espanha, uma unidade, um processo racionalizador, e ao mesmo tempo que iam atrás de Eldorado, né? Tanto é que o Sérgio Buarque fala que até mais ou menos meados de 1750, 1780 ainda você tinha exploradores procurando Eldorado no meio da floresta amazônica, né? Achando que a floresta amazônica teria um formato de um coração, onde estaria o coração de Jesus e ali seria o paraíso. Você tinha todo tipo de descrição dos exploradores, né? Das mais malucas. E os nossos exploradores, ao contrário, não procuravam nada disso, né? Tanto é que a busca, né, de minerais foi feita de uma maneira espontânea pelos bandeirantes, não foi um projeto da coroa, né? Que os bandeirantes, eles eram meio índios, né? Eles eram índios e portugueses, né? Eles eram mestiços, que foram se adaptando, de etc, índio com português e tal. Então o Sérgio Buarque até chega a dizer de muitos colonizadores que não conseguiam ficar sequer uma geração na mesma terra, porque o desejo pela aventura, pela exploração, fazia com que eles buscassem cada vez mais índios para explorar e metais preciosos, né? Então foi outro tipo de exploração que a gente teve aqui, né? Não dá para comparar a colonização espanhola com a portuguesa. A nossa é do semeador mesmo, né? Ou seja, essa coisa de fazer, que a gente fala de fazer nas coxas, né? Tem um reflexo nesse tipo de pensamento, né? É um pensamento mais aventureiro. E isso que o Sérgio Buarque vai chamar de ética da aventura, que na verdade é um conceito do George Simmel, né? Quando ele estudou na Alemanha, incorpora esse pensamento. E a ética da aventura é oposta da ética do trabalho. A ética do trabalho é que foi inventada pelo Max Weber para entender o tipo de trabalho exercido pelo típico protestante, puritano, né? Então o puritano é aquele que planta a semente, todo dia rega, espera 10, 20 anos a árvore crescer e colhe os frutos. Já o aventureiro não, ele lança sementes, como eu disse para você, e se não nascer, paciência, né? O que importa é o jogo, né? O aventureiro lembra o jogador, ganhar ou perder faz parte da parte interessante da existência, né? E por isso que a gente tem essas músicas que eu estava falando para você, né? Deixa a vida me levar, devagar, devagarinho. Agora, depois a gente teve o ciclo da cana e tal, que é um ciclo de comércio, certo? Assim, já é uma coisa um pouco mais estruturada no sentido de vai, exporta, não é tão assim nas coxas, não é? É um pouco organizada essa ideia. Então, mas o ciclo da cana, a gente não pode esquecer que ele foi um financiamento holandês, né? E aí que a gente entende a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. O que aconteceu? Mais ou menos ali para o ano de 1580, acho que foi 1578, morreu Dom Sebastião, com 16 anos. O famoso rei de Portugal que é homenageado, né, por Camões, etc. Só que a morte dele vai representar a decadência de Portugal, né? Quem vai assumir o trono vai ser um tio dele, que já estava idoso, vai durar 2 anos no poder, morre em 1580 e Portugal ficou sem rei. E aí o que vai acontecer? Portugal vai ser anexado pela Espanha. Só que a Espanha era inimiga mortal da Holanda e a Holanda era quem financiava o açúcar português no Nordeste. E aí os espanhóis, com a sua esquadra invencível, alguma coisa do tipo, tentou invadir a Holanda, né? Que reivindicava a Holanda como um território seu. E os holandeses, como uma retaliação, resolveram invadir o Nordeste brasileiro, né? Com Nassau. E aí vai ser uma história muito interessante, né? Porque em 1640 Portugal restabelece a coroa, né? E ao mesmo tempo vai buscar resgatar esse território que agora estava nas mãos dos holandeses. Esses holandeses, quando vieram aqui para o Brasil, eles vieram para empreender. Então construíram estradas, a primeira sinagoga de toda a América está no Recife. Alguns estudiosos dizem que 15, 20% da rede de esgoto do Recife até hoje foi feita pelos holandeses. Enfim, construíram bibliotecas, muitos senhores decretaram mão de obra livre, assalariada, outros mantiveram a escravidão, etc. Mas o fato é que esses holandeses são expulsos, né? A biografia dá conta que indígenas que não queriam saber muito desse trabalho metódico, racional, típico do protestante,
acabaram expulsando os puritanos, né? Não eram todos puritanos, né? Mas estavam... Ética puritana. A ética do trabalho, né? Você não precisava ser protestante, mas incorporava os princípios que hoje a gente chama de empreendedorismo, né? Bom, enfim, esses holandeses são expulsos por portugueses indígenas, vão parar no norte da América, fundam uma cidade chamada Nova Amsterdã, que hoje é uma tal de Nova York. Né? Então, não dá para a gente ter uma bola de cristal e dizer, olha, se os holandeses tivessem ficado aqui, o Brasil seria os desenvolvidos, mas seria outra coisa. Os holandeses estavam na África do Sul É isso que eu ia comentar, e criaram não apartheid. Tá certo, enfim. e criou um monte de outros. Sim. É difícil falar. Então, né? a gente não pode esquecer que também os japoneses passaram 200 anos fazendo comércio só com japoneses também, né, com as companhias das Índias Orientais. Esse seria o germe, né, do capitalismo nipônico, né? Enfim, as primeiras bolsas de valores, né, os primeiros bancos modernos, tudo isso surge na Holanda, né? É interessante a gente pensar nisso, século XVI, XV já, né? A Holanda era um país que aceitava muito os refugiados, né, os perseguidos religiosos, filósofos, né, Descartes, Spinoza vão parar na Holanda, porque ali existia uma certa tolerância, né, às religiões e aos filósofos. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né, porque, por exemplo, essa história de construir bibliotecas, criar um projeto mais de desenvolvimento do país, só começa em 1808, com a chegada da família real, primeiro a Salvador e depois ao Rio de Janeiro. Né? Então vejam que Portugal nunca teve esse ímpeto, né, de desenvolver o país. Projeto de ter um país... A não ser aquilo que facilitasse a retirada das matérias-primas, né, das riquezas. Né? Então isso explica muito da nossa formação, né? Por que nós somos um país, de alguma maneira, mais atrasado que outras nações. Né? Nós não desenvolvemos esse caráter mais racional, burocrático, e partimos para uma ética da aventura que vai resultar em formas patrimonialistas do Estado, né, o interesse privado se sobrepondo ao público. Então, na verdade, o país... E a escravidão também, que é um que é uma marca terrível. O último país do mundo, né, a abolir a escravidão. E a gente começa a ver as contradições do que é o homem cordial, né, porque o Brasil foi o primeiro país a acabar com a pena de morte, com a Constituição do Dom Pedro I, né, de 1824. 24. E foi o último a abolir a escravidão. E a escravidão no Brasil não acabou por um anseio da sociedade, foi porque estava caro manter os escravos. Né? Então você tinha que dar comida, tinha que bancar a casa, tinha que pagar as roupas. E aí se percebeu, ali no final do século XIX, que era mais rentável trazer os imigrantes, porque eles tinham que pagar por tudo isso, fora as passagens. Né? Então é uma outra escravidão. Sim, aí se criou esse argumento tolo, né, de que o escravo não sabe trabalhar, não acumula riqueza, mas uma coisa é fato, né? Depois que acaba a escravidão no país, muitos ex-escravos começam a perguntar para os seus antigos senhores quantos dias se deve trabalhar para se sustentar no mês. Né? Então, enquanto que o europeu veio aqui com essa ideia burguesa, né, de acumular dinheiro, fazer América e todo esse tipo de coisa, então era outro tipo de mentalidade. Né? Então é interessante... Os escravos foram abandonados. Também, foram deixados literalmente a Deus dará. Completamente. Né? Aliás, é aí que a gente entende a origem da palavra favela, né? Acho que já deve ter alguém falado isso, né? Da Guerra de Canudos, né? Na verdade, assim que é feita a proclamação da República, né? E depois, virando o século, o Brasil praticamente ficou sem exército. Né? Desde a Guerra do Paraguai não havia uma renovação do material bélico, poucos soldados sendo contratados, quase nenhum. Então o Brasil ficou sem exército. Né? Então começa a Guerra de Canudos, com Antônio Conselheiro. Né? Na verdade era um movimento religioso que acabou atraindo antigos ex-escravos, pessoas miseráveis que na cidade de Canudos praticamente viviam numa situação comunal. Né? Tudo era de todos, ninguém passava fome. E isso foi, de alguma maneira, perturbando os senhores de terra. Né? Ficaram sem mão de obra. E alguns historiadores dão conta que Canudos teve entre 30 e 60 mil habitantes, né? Não há um consenso sobre isso. Mas enfim, o que aconteceu? Digamos assim, os discípulos do Antônio Conselheiro foram pegar um carregamento de madeira para terminar de construir a igreja da cidade, né? E a polícia não deixou eles levarem as madeiras, entraram em conflito. E os canudenses venceram pegando as madeiras. Né? Tudo isso em nome de Deus, era um movimento milenarista e tudo mais. Né? Bom, e aí as elites baianas resolveram convocar a República, né? o poder da União, pediram ajuda para o Exército, e o Exército mandou o que tinha
para Canudos, né? E foram derrotados também, né? E aí, sem o que fazer, o governo central, que antes estava na cidade do Rio de Janeiro, resolve distribuir a notícia, né, de que quem lutasse, quem se inscrevesse no exército e voltasse vivo, ia receber terras para construir sua casa. E aí enche de gente para lutar na Guerra de Canudos, principalmente ex-escravos e filhos de ex-escravos, né? Bom, e o que acontece? Aí foi um massacre, né? Alguns historiadores vão dizer que sobraram 3 pessoas vivas, todas as cabeças, boa parte dos prisioneiros eram decapitados. Tanto é que a cabeça do Antônio Conselheiro foi levada para as mãos do Lina Rodrigues, né, que era esse teórico evolucionista que eu disse agora há pouco. Ele tentou provar até a morte que, pelo tamanho da cabeça, o Antônio Conselheiro seria um criminoso biologicamente explicado, né? Bom, o que aconteceu? Sobraram 3 pessoas vivas, destruíram a cidade de Canudos, hoje construíram uma represa para apagar a memória, mas é curioso que Canudos é uma cidade montanhosa, de dia faz muito calor, de noite muito frio, e só um tipo de flor dali, nessa região, que é a favela. E aí, quando os soldados retornam, começam a reivindicar o que foi prometido, e depois de algum tempo, o governo carioca, sem saber muito o que fazer, nessa mesma época estava ocorrendo o processo de higienização do Rio de Janeiro, abrindo as grandes avenidas, expulsando os pobres do centro, acabando com os cortiços. Então esses combatentes se misturaram, essa população, e o governo do Rio de Janeiro aponta para o alto dos morros e diz: podem morar lá em cima. E aí, carinhosamente, né, se deu o nome dessas casas construídas de favela, em homenagem à Guerra de Canudos, né? Então, até para criar o nome das favelas, nós somos cordiais, né? Interessante isso, né? Então, e ele, lembrando disso, né, ele cria essa... Acho que foi ele que inventou a ideia do brasileiro cordial, não é isso? Na verdade... Não sei se foi ele que inventou, mas foi ele que transformou numa sim. coisa... Na verdade, essa ideia do homem cordial vai surgir com o livro Retrato do Brasil, que é do Paulo Prado, né, que praticamente uma década anterior de Raiz do Brasil. E aí o Paulo Prado estava dizendo que a principal marca do povo brasileiro é a cordialidade. Mas ele já deixava meio entendido que essa cordialidade tem um caráter meio triste, melancólico, uma falsa felicidade, mas era uma forma também da gente criar essa relação mais de afeto, sentimentos, etc. Então, que cordialidade, vê se as pessoas entendem como uma certa submissão ou uma certa bondade, que se chegou até a falar isso. E, pelo que eu entendo, o Sérgio olhava a cordialidade como emocional. Exatamente. Não necessariamente uma coisa do coração, né? Cordial do coração. E coração pode ser bom, pode ser ruim. Não então, é o que o Sérgio Buarque vai fazer vai ser subverter o conceito do Paulo Prado, né? Mostrando que a cordialidade não é generosidade, não é bondade, mas são relações do coração, de afeto. Emocionais. Exatamente. É como... Ódio, por exemplo, é uma cordialidade do ponto de vista do Sérgio, não é isso? Sim. Então, ser cordial é mais ou menos como ser um diplomata. Na guerra ou na paz, você precisa negociar com o inimigo. Então, você não vai chegar com uma arma na mão, você precisa respeitar o outro. Por isso que a gente vê no Congresso os senadores, né, xingando o outro, mas chamando de Vossa Excelência, né, como manda o protocolo. Mas é interessante essa ideia, porque a cordialidade do Sérgio Buarque vai virar sinônimo de mascaramento da realidade. E esse mascaramento se dá uma hipocrisia social. E isso vai se dar através das relações de afeto que nós temos aqui, né? Por isso que eu dizia que a empregada doméstica é amiga íntima da patroa. Isso que faz com que muita gente aqui no Brasil diga: olha, eis um negro de alma branca. Né? Ou seja, é uma forma racista e ao mesmo tempo carinhosa de você ser racista, né? De você ser preconceituoso. As pessoas mais velhas ainda usam esse tipo de visão de mundo, né? Apesar de ser negro, é isso. Então, por isso que o racismo no Brasil é camuflado, é mascarado. Mas se você pegar os índices ali do IBGE, você vai ver que um negro em média ganha 30%, 40% a menos. Embora todos os patrões digam: eu não sou racista, onde já se viu? Né? Então, por isso que o racismo no Brasil ele não é idêntico ao americano, ou o que foi feito na África do Sul, quando você pega uma escada e divide no meio. Mas então, os brasileiros têm uma ideia de que isso é melhor, que a gente não foi tão violento. Então, não estou defendendo uma posição, estou colocando um olhar. Sim. É melhor porque não foi tão violento, não aconteceu como o apartheid, não aconteceu como nos Estados Unidos, onde não pode entrar no mesmo ônibus. Então, mas aí que está a questão. Foi violento. Esse é um olhar. Né? Foi violento. Eu estou dizendo, tem gente que coloca dessa maneira. Então, dois exemplos, né, para a gente ilustrar isso bem, atuais. Né? O Brasil é o único país do mundo em que os prédios têm o elevador de serviço.
né? Até uns anos atrás não existia uma lei para dizer que todos os empregados, pessoas de qualquer cor, etc., credo pode usar o mesmo elevador. Mas os prédios das elites faziam com que as empregadas domésticas, as babás, andassem sempre no elevador de serviço. Outro exemplo que eu posso dar para você é a polícia, né? A forma como a polícia age com a população branca dos bairros nobres não é a mesma forma que age nas periferias. Até um coronel, acho que da Rota, falou exatamente isso. Eu não posso abordar nos jardins como a gente faz Exatamente. na periferia. Então é aí que o nosso racismo começa a ser difundido, né? Nas entrelinhas. Por isso a cordialidade, ele não é explícito. Ninguém vai dizer eu sou racista declarado. Nos Estados Unidos a gente vê isso, né? Agora, no Brasil, os conflitos são sempre dissimulados. E é isso que vai caracterizando a cordialidade. Essa mesma cordialidade faz com que a nossa corrupção seja diferente das outras. Existe corrupção em todos os lugares do mundo, sem dúvida. Mas com afeto, só no Brasil. Né? O que isso significa? Quer dizer isso? O que quer dizer isso? Né? Significa que a gente começa a criar exceção para toda a regra. Né? Então, desde o professor, que às vezes tem um aluno que história em falta e no final do semestre vem dizer, professor, eu adoro você, dá um jeitinho ali, puxa, eu não perderia nenhuma aula se eu não tivesse que fazer qualquer outra coisa. Ou então, de repente, na época que o Sarney estava sendo processado por ter colocado um namorado de uma neta num cargo público importante, confiança, etc., eu lembro do Lula dizendo, mas o Sarney não é um cidadão comum, não merece ser julgado como os demais. Ou então, de repente, analisando a própria Lava Jato, né, por que existem alguns políticos que recebem toda uma blindagem, seja da mídia, seja dos próprios juízes, né? Então tudo isso vai caracterizando a cordialidade. A gente não segue esse padrão impessoal, racional, tipicamente burocrático, que nasce da ética protestante, da ética do trabalho weberiano. E que é um pressuposto da democracia, não é? Sim, claro, todos são iguais perante a lei. Então isso é o que a gente chama de Estado patrimonialista, quando o interesse privado atinge a esfera pública. E não há uma separação rígida entre o que é público e o que é privado. Por isso que eu dizia agora há pouco que o Estado brasileiro e suas instituições, do ponto de vista buarquiano, são um puxadinho, uma extensão da vida privada. Né? Então, isso explica porque... A dificuldade que a gente tem de fazer essa separação. Exatamente. Porque o país patina nisso, né, há um tempo. Não se pode dizer que não tenham pessoas que não tenham tentado isso de alguma maneira. Acho que não com poder, não que tenham chegado ao poder, mas que existe muita gente que tentou, ou muita gente que falou, discutiu isso, como o próprio Sérgio, mas a gente tem uma dificuldade enorme, o país, né, tem uma dificuldade enorme em despersonalizar as instituições. É o que o Sérgio Buarque discute no último parágrafo de Raízes do Brasil. Ele diz que existe um demônio pérfido aqui no país que faz com que as instituições, que geralmente são importadas, né, dos modelos americanos, europeus, né, o que a gente tenta instituir aqui enquanto normas de impessoalidade, existe um abismo entre essas instituições e o nosso modo de ser. Então, seja qual for o modelo que a gente aplique, a cordialidade sempre vai deturpar esses modelos. E aí que vem uma discussão que eu acho que é interessante com o falecido Antônio Cândido. Né? Ele inventou a tese de que o Sérgio Buarque caminha por uma via liberal, dizendo que ao aplicar as instituições democráticas, comércio, etc., a gente reduziria esse papel patrimonialista da cordialidade na nossa sociedade. Né? Mas a pesquisa que eu fiz fez uma releitura desse último capítulo do Brasil que se chama Nossa Revolução, entre aspas, que é uma ironia, na verdade. Né? Então, nesse capítulo, o Sérgio Buarque começa a testar tudo. Se a gente aplicasse o fascismo, se a gente aplicasse o liberalismo, se a gente aplicasse o comunismo, e aí o Sérgio Buarque chega mais ou menos a essa conclusão de que qualquer que fosse o modelo, todos eles iriam sucumbir diante da cordialidade. Deturpados. Exatamente. Por quê? Porque o interesse privado predomina sobre o público. Isso explica em boa medida porque personagens tradicionais da esquerda aqui do Brasil, ou até mesmo os mais conservadores, todos caminham de mãos dadas. No final, acabam sendo tragados pelo mesmo... O papel dessas construtoras todas, né, nesse processo de corrupção. Qual que é a fronteira entre o público e o privado? Isso não existe aqui. Isso também vai se dar na forma como a gente construiu as cidades, né? Por exemplo, as leis das calçadas aqui é uma lei da época colonial, quando o dono da casa é responsável pela calçada, né, pelo
calçamento e não a prefeitura. Por isso que a gente vê uma coisa aqui nas cidades brasileiras que a gente não vê nas principais cidades europeias, né? Parece que as cidades europeias foram esculpidas por um artista, né? As casas são muito parelhas, é uma fachada muito parecida com a outra. Eles refizeram isso no século XIX, né? Paris e sim, tal. Sim, sim. E em algum momento passaram por isso aí. Sim, e aqui não, né? O que acontece? Cada dono da rua se sente dono o dono da casa se sente dono da própria rua, né? Então é que você vê, às vezes, donos de bares fechando ruas sem permissão da prefeitura. Teve toda a polêmica aqui com a ciclofaixa, né, do Haddad, quando muita gente diz, não, aqui na frente do meu estabelecimento, não vai. Aqui é meu lugar. Não é, a rua é pública. Então aí você começa a ver como no nosso pensamento, né, nosso comportamento simbólico, não existe essa distinção entre o público e o privado. Do jeito que você fala, ou do jeito que ele olhava, não tem saída. É isso? Então, no final da vida... Chega uma hora você fala assim, bom, se é tudo isso, se é quase genético, vamos dizer assim, você está no DNA do Brasil, avacalhar com tudo, porque no final é mais ou menos isso, não importa se é fascismo, não importa se é comunismo, não importa o que é, se é liberalismo, nós vamos no final avacalhar, porque essa é a nossa vocação. Então, quando eu fiz a pesquisa, né, eu tive o cuidado de mexer em cartas, o Sérgio Buarque, etc., e eu peguei a última entrevista dele, algumas anotações de próprio punho, algumas datilografadas, etc. E o Sérgio Buarque, numa última entrevista, chegou a dizer o seguinte, que o que ele queria, na verdade, como destino para o Brasil, e a única maneira de acabar com o patrimonialismo e a cordialidade, seria uma revolução vertical, de baixo para cima, né? Mais espontânea, do povo, né? É isso que ele queria dizer. É um resultado muito parecido com o Caio Prado Júnior, né? Que vai dizer. Mas quando ele fala isso, no final, e ele diz que o povo é isso... que o povo é cordial e que o povo avacalha tudo. Eu estou chamando avacalha nesse sentido. É uma solução? Então, mas é porque talvez o que ele esteja pensando seja num modelo político que esteja de acordo com a forma como nós somos, né? Porque não adianta a gente importar modelos que funcionam para outras sociedades, né? É isso que vai fazer com que, por exemplo, o Roberto da Mata, né, naquele texto que faz Brasil, quase como uma derivação, né, do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que, por exemplo, nos países saxões, quando tem uma briga entre dois indivíduos, um indivíduo diz para o outro, quem é você para falar assim comigo? Ou seja, quem é você perante as leis que nos deixa em pé de igualdade para tentar tirar alguma vantagem? E aqui no Brasil, quando a gente briga, você fala para o outro, sabe com quem você está falando, né? Ou seja, eu sou amigo do policial, do fulano, do político, a lei não se aplica da mesma maneira que eu. Então, quando o Sérgio Buarque começa a falar que a gente precisa de uma revolução espontânea, vertical, ele está querendo dizer que a gente precisa criar um modelo político que se aproxime à nossa realidade, mas que ao mesmo tempo próprio e que ao mesmo tempo consiga destruir esses lados, esses aspectos negativos da própria cordialidade, da própria ética da aventura, né? Porque isso não vai desaparecer do dia para a noite. Não vai ser impondo instituições mais racionais, leis mais rígidas. Isso não vai mudar o caráter do nosso povo do dia para a noite. Então, de alguma maneira, o último Sérgio Buarque, né, quando ele dá as entrevistas, já falou, não quero falar mais de cordialidade, já deu... Ele questionou depois, né, essa própria noção, né? Chegou um momento que ele falou, eu não vou falar mais disso porque gera muita polêmica. Então fui mal interpretado, não estou dizendo que o brasileiro é bondoso, generoso, estou dizendo que essa é uma relação hipócrita, né, que mascara N relações de violência, né, de corrupção no país, etc. Mas o Sérgio Buarque dá a entender isso, né, que só um povo organizado, né, que de alguma maneira combata a visão dessas elites patrimonialistas, né, que não separam em público do privado, que possam levar o Brasil para outro patamar. Porque a gente tem um povo muito passivo aqui, né? A gente não pode esquecer, eu nunca me esqueço da manchete da proclamação da República, né, do jornal Carioca, que foi um nome embora do jornal, né, mas o Aristide Lobo, né, que era o jornalista, quando houve a proclamação da República, colocou na manchete do jornal a seguinte frase, né? E o povo assistiu a tudo aquilo bestializado. Ninguém entendeu nada, pensava que era uma marcha de carnaval, uma festança, menos a proclamação. Foi um golpe, né? Não teve... Enfim, entre outros golpes que nós tivemos, são né? vários. Inclusive esse mais recente, né? Que a gente fala, não é o golpe, imagina, onde já se viu. A proclamação da República. Então, esse é o problema da legislação, né? E das diferentes constituições que nós tivemos. Todas as reformas políticas feitas no Brasil serviram para manter privilégios e não para promover progresso econômico e social. Essa é a grande questão. Então, o Faoro vai trabalhar um pouco com essa tese lendo o Sérgio Buarque de Holanda, né, que os verdadeiros donos do poder são as elites agrárias, hoje algumas industriais, que têm o poder político nas mãos. Então, o chefe de Estado sempre foi uma marionete,
a ser manipulado. E quando não interessa mais, as elites troca, muda o sistema. Os sistemas são todos de fachada aqui. O modelo político brasileiro é o patrimonialismo, né? A gente tem toda uma discussão com outro sociólogo muito importante, que é o Gessé de Souza, né, da Unicamp. Ele lançou um livro recente, mais ou menos, dizendo que o patrimonialismo é um conceito equivocado, que o Sérgio Buarque de Holanda aplicou de uma maneira errada, porque ele é oriundo ali da sociologia weberiana e não teria aplicação sobre o Brasil. Existem forças políticas, atores políticos que acabam criando o Brasil tal como é. Então esse conceito ele parece estar, de alguma maneira, fora ou além da realidade brasileira, né? Mas aqui está a questão, né? Porque o conceito do Weber, né, de patrimonialismo ou de liderança tradicional, né, que seria o conceito correto, é um conceito coringa, né? Ele serve para a gente entender a realidade. O conceito não é a realidade. E o Sérgio Buarque entrou numa briga parecida com essa que eu estou dizendo aqui para você agora, com um historiador chamado Guilherme Mota. Isso foi na década de 70 e 80. Eu pesquisei ali os arquivos dele, ele estava enfurecido, porque o Sérgio Buarque dizia o seguinte: não é porque eu uso uma terminologia weberiana que eu sou um weberiano, não é porque eu uso um conceito do Marx que eu sou marxista. Então essa é a marca central do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. Ele deturpa os conceitos originais para entender a realidade brasileira. Então aí vem a briga. No caso dele a ideia de o público e o privado se confundirem. Acho que é difícil ir contra isso, não? Sim, mas cada povo tem a sua especificidade, né? Não dá para dizer que o conceito weberiano de liderança tradicional é universal, claro. Se aplica a todo tipo de patrimonialismo. Não é assim, né? O tipo ideal não é a realidade, ajuda a interpretar a realidade, né? Mais ou menos isso que o Weber quis dizer com o seu conceito. Então o Sérgio Buarque, quando vai ali para a Europa, né, para a Alemanha, ele absorve todas essas teorias e aí vem a criatividade dele, né? Porque ele começa a subverter, a ressignificar esses conceitos e entendê-los aqui no Brasil. Por isso que eu acho que a crítica do Gessé de Souza não é muito válida, né? Assim como essa crítica que se faz que o Sérgio Buarque é autor liberal, não é. Né? Foi o que eu estava dizendo agora sobre o final de Raízes do Brasil. O Sérgio Buarque está fazendo um exercício mental, testando modelos políticos aqui no Brasil. É que tem gente que coloca assim, que ele, e em princípio parece um pouco verdade, o Brasil nem chegou a ser capitalista, nem chegou a ser liberal, e que ele achava que deveria pelo menos tentar ser liberal de verdade, porque no liberal também existe a ideia da igualdade, no liberalismo verdadeiro, não o que se fala hoje. Né? O neoliberalismo é uma distorção da ideia lá do Adam Smith, e ele estava falando do Adam Smith, né? A ideia de o Brasil nem chegou, e nem hoje, nem chegou ainda nesse estágio. Não era isso que ele falava? Que a gente devia empurrar o Brasil para esse estágio para depois andar. O que ele tenta mostrar ali no finalzinho de Raízes do Brasil são tendências. Então o que aconteceria se a gente seguisse o liberalismo? Teríamos mais instituições racionais? Sem dúvida. Ia reduzir esse papel do privado sobre o público? Ia. Mas ia destruir a cordialidade? Não. Esse é o ponto, né? Assim como o fascismo não faria isso, nem o comunismo, né? Então é muito interessante propor esse exercício de releitura do final do livro, né? Mas eu volto a achar, mas isso é muito desesperançoso. De certa forma... Quando você olha assim, sim, né? Você fala, bom, então esse país não tem jeito, é isso? É assim. Então nós fomos colonizados de um jeito displicente, vamos chamar assim, né? Depois acabamos criando toda uma das principais sociedades escravocratas do mundo, que ainda persiste, né? O eco disso persiste muito forte. A gente tem essa ideia, essa coisa meio hipócrita, né? Vamos dizer, que é o cordialismo. E nada vai, tudo que planta aqui não funciona. Ah, não, a ideia é que nasça daqui, mas vai nascer disso. Vai nascer desse caldeirão. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso, mas estou dizendo, olhando assim, resumindo assim, o que vai nascer daí não vai ser uma flor de lótus. Exatamente. Tá certo? Não será. Do pântano, né, fora da flor de lótus, não nasce assim. Então, qual é a perspectiva? Tinha esperança, não? Então, eu acho que é por isso que o Sérgio Buarque dizia que o principal livro dele não era Raízes do Brasil, era Visão do Paraíso. Que é anterior.
Que é posterior. Foi, posterior. foi a tese de doutorado dele, foi em 58, né? Isso. Nessa época ele dava aula na escola de sociologia. Ele foi obrigado política. a fazer, né? Enfim, aí depois ele vai se transformar no professor catedrático da USP, foi obrigado a se aposentar por culpa do golpe. Na verdade, ele quis se aposentar auto-aposentou, também. Mas acabou recebendo porque os amigos estavam sim, sendo presos e tal. Era um absurdo, né? Mas nesse livro, o Visão do Paraíso, essa desesperança que você está citando tem origem exatamente nesses encantamentos do mundo que a gente estava dizendo agora há pouco, né? Ou seja, as instituições políticas e os mitos não funcionam aqui. O máximo que a gente tem de lenda, de símbolo, é Saci Pererê, que não é sequer um mito, né, de formação do povo brasileiro. A gente não tem isso. Então essa ausência de mitos e essa descrença nos próprios mitos vai resultar depois na própria descrença nas instituições políticas, né? Então a única maneira, talvez, pensando com o Sérgio Buarque, de acabar com essa visão que nós temos, né, dessa dissociação entre instituições e povo, seria criar movimentos políticos que estivessem de acordo com as nossas características, né, que conseguissem dialogar frente a frente com a população, né. Assim a gente teria uma política mais espontânea, verdadeira, né, capaz de mudar esse cenário. Mas isso nunca aconteceu. Todas as nossas instituições são de fachada, né, elas funcionam apenas... Ou mesmo quando acontece, de alguma maneira depois é distorcido, né? Isso mesmo quando brota espontaneamente. De alguma forma, né? O PT é um exemplo disso, né? Que nasce das bases ele populares. Foi fundador do o próprio PT. Sérgio Buarque tem uma das primeiras assinaturas, né? Mas não dá para dizer que o PT de hoje é idêntico a de 30 anos atrás, né? Não, com certeza não. É outra estrutura. Então, né? acaba Sim. Parece que existe algo maior Sim. do que essa espontaneidade. Porque não separamos o público do privado, as empresas, né, as instituições privadas dominam o Estado e acabam cooptando, seja qual for o partido, né? Tanto é que direito... E como ele conseguia ser tão divertido pensando que a gente não tinha saída no final? Não, mas... um pouco, porque ele tinha uma personalidade engraçada, né? Ele era um cara divertido, sim, musical, então, muitos filhos musicais também. Ele era ruim, né? Mas ele tinha uma personalidade assim, amigos, muito amigos. Parece que ele tinha uma vida diferente da visão que ele tinha do país, não é isso? Os textos do Sérgio Buarque, além de eruditos, né, são bem críticos, né? Irônicos também, né? A forma como ele trata as nossas elites, né? Mas eu não vejo o Sérgio Buarque de todo modo assim tão pessimista, né? Eu acho que a última entrevista que ele deu na vida é reveladora, o que ele queria, né? A única maneira de acabar, né, com esse caráter patrimonialista do Estado seria um movimento popular de fato, né? Mas a que custo? Isso ele não discute, né? As consequências disso. Mas a gente tem que pensar também que o Brasil é um país que, por exemplo, quando proclama a independência, foi de pai para filho, né? Que independência é essa? Uma independência combinada. De pai para filho, né? Uma república que veio do golpe, a própria abolição da escravatura, que foi um negócio fake, né? Assim, então, isso desanima quando a gente começa a pensar nisso, não é? Sim, então, essa questão, né? Nossas reformas foram feitas para manter privilégios. É isso que está em jogo. Mudar para não mudar, não é isso? Daria se essas reformas fossem espontâneas, populares, né? Mas nunca foi feito dessa maneira. Mas tem a questão da educação, do povo também não ter educação suficiente para ter senso crítico. E aí eu chamaria a atenção para a atual reforma da educação feita pelo Temer, né? Qual o objetivo? Para que reduzir ou anular disciplinas como filosofia, sociologia, história, se transforma numa coisa optativa. Depois essa história agora do STF, o negócio da religião, exatamente, é um pouco complicado de misturar essas duas coisas, né? A reforma, que no final a reforma parece uma reforma para criar pessoas para o mercado, não é isso? Sim, uma reforma educacional, não do ponto de vista do conhecimento, mas do conhecimento para o técnico, né? Para o mercado. Pode-se discutir bastante sobre isso. Aí a gente entende o que é a cordialidade. Que país é esse que anuncia ser um país laico, retira a sociologia e filosofia, mas permite ensino religioso direcionado a uma única religião, né? Isso é cordialidade, né? Esses paradoxos, né? Tinha um professor que dizia isso, olha, o Brasil não é para principiantes, né? Teve uma época que eu tive contato com o pessoal que foi estudar umas favelas aqui no Brasil, e aí foram feitas visitas com esse pessoal, etc. Eles entravam no meio da favela e perguntavam o seguinte para os arquitetos, etc. Né? Pode construir dessa maneira? Aí o arquiteto dizia não. E por que construíram assim?
Porque sim, eles não entendiam isso. E depois eles entravam na outra casa e perguntavam, mas pode fazer isso? Não. Mas por que fizeram assim? Tem alguma lei que permite isso? Não. E por que fizeram? Né? E sempre o mesmo questionamento. Né? Mas aí que está a questão, é porque a nossa cultura ela é espontânea, né? Ela é feita de uma maneira dissociada das regras, da burocracia. Né? Então, uma reforma política, não falo nem em níveis institucionais, né? Mas uma reforma da mentalidade política, da participação do povo, que acabe com o patrimonialismo, tem que levar em consideração isso. A forma da gente agir politicamente é uma maneira artesanal. Né? Tanto é que aqui no Brasil a gente tem que ter uma lei, uma plaquinha no metrô dizendo que você tem que ceder o lugar ali, os lugares especiais para os idosos, para alguém que tem alguma necessidade especial. Em outros países isso não existe, porque é óbvio que você tem que fazer isso. Você se levanta porque a lei, o espírito da lei está impregnado no sujeito. Né? Tem toda uma discussão, a nossa Constituição é a maior do mundo. Né? Mas 17%, 20% está regulamentado. Qual é o tamanho da Carta Magna inglesa? Né? Um garrancho ali de meia página. Então isso vai mostrando que o espírito das leis, né? Usando o Tocqueville, está no pensamento, né? No agir das pessoas. Aqui não. Né? A gente não incorporou a burocracia. Né? A gente não pode esquecer uma outra coisa que eu acho que é importante, e vale para pensar as culturas indígenas, né? Os indígenas não aceitam muito bem a burocracia também, né? Então, às vezes, sei lá, vai a FUNAI fazer uma decisão com os indígenas para saber se, sei lá, doa tal coisa ou não. Os indígenas já decidem antes, né? Eles falam, olha, você vota aqui não, e você vota sim, mas o que a gente quer é isso, mas é para fingir que é uma democracia, né? Então a gente tem um certo perfil indígena, não estou dizendo que isso seja ruim, ao contrário. É porque o indígena não aceita a burocratização da existência, né? Se você explicar, pelo menos 20, 30 anos atrás, que você recebe um salário, vai parar no banco e tira do cartão eletrônico, com cartão, né, o seu dinheiro do banco, isso não entra na cabeça deles, né? Não entrava, né? Hoje, lógico, isso já acabou, né? Mas o fato é que a ideia qualquer era que você trabalhava ou recebia algo por escambo. Isso é uma ideia do presente também, é uma ideia mais do presente, né? Sim, sim. Então o trabalho é remunerado ou você recebe o benefício no tete a tete, né? Que burocracia é essa? Que lógica é essa de deixar o dinheiro no banco, né? Então eu tenho contato com uma antropóloga, que é a Carmen Junqueira, ela sempre me conta essas histórias, né? Que os indígenas, ela brigava com os indígenas porque eles não entendiam como funcionava o cartão, que o cartão era mágico para eles, bastava apertar meia dúzia de botões que saiu o dinheiro. Então isso, não estou dizendo que toda a população seja assim, mas isso é um reflexo, ou reflete melhor, essa ideia que a gente tem antiburocrática, que se a gente tiver que resolver alguma coisa, resolvemos fora da lei, resolvemos com jeitinho, com a malandragem, né? Ou seja, a toda regra a gente pode criar uma exceção. A gente não tem essa crença na burocracia. E tudo isso vem desse desencantamento do mundo, né, português, que quando eles chegam aqui, chegam sem nenhum projeto, chegam sem um projeto civilizador, eu estou querendo dizer. Né? O projeto havia de explorar, lógico. Né? Mas quando se chega aqui, se chega sem uma visão de construção de uma sociedade para o futuro, alguma coisa assim. E uma sociedade do futuro precisa ser construída através de parâmetros burocráticos. Né? A burocracia portuguesa sempre foi muito arcaica. Né? Não, tudo era do rei, não separa o público do privado. Raimundo Faoro vai dizer que as elites portuguesas, agrárias principalmente, se matavam para ficar o mais próximo possível do rei para obter os cargos públicos. Né? Então vejam que não é muito diferente do que a gente viu aqui no Brasil, na época colonial e hoje. Né? Pense no partido PMDB. O PMDB não tem tanto o interesse de chegar ao governo, mas de fazer parte de todos os governos, sim. Por quê? Para se alimentar da burocracia estatal, da máquina, ceder benefícios a particulares, a conluios entre amigos, familiares. Você sabe que eu estou ficando desanimado nessa conversa com você? A ideia dessa série é uma ideia sobre a gente discutir o país. De qualquer maneira, é um país que vai passar por uma eleição presidencial, né, para a gente renovar, ou tentar renovar o que está acontecendo e tal. Mas se a gente ficar nesse olhar do Sérgio, né, vamos ficar nisso, para quê? Parece que não tem sentido, parece que não vai dar, parece que nós estamos fadados a não dar, a não funcionar. E é horrível essa sensação. Afinal, é um país enorme, né, um país do ponto de vista da natureza e dos recursos absurdamente rico, né? Sim. Com um povo bacana, as pessoas preferem ficar aqui
se relacionar aqui com toda a maluquice Sim, que sim. é e tal. Extremamente afetuoso, o povo, Isso, receptivo. recebe bem todo mundo, Sim. né, não tem aquela xenofobia que existe em todos os outros lugares e tal. Vocês têm um monte de coisa legal, mas não vai dar certo. Parece isso. Eu volto nessa tese, né, que o Sérgio Buarque ainda propõe, né, movimentos espontâneos Vai do dar povo, certo quando nascer uma estrutura que venha do povo, mas é um povo iletrado ainda na sua maioria, não é isso? Sim. É um pouco ingênuo você falar isso. Não é? Não que Claro, não claro. faça sentido, é claro que faz Sim, sentido. sim. Existe uma defasagem educacional As imensa, estruturas têm que refletir o povo, ok. Enfim. Mas o nosso povo é muito defasado do ponto de vista educacional ainda, o que é um absurdo, mas Sim. isso é verdade. As diferenças sociais são absurdas ainda, né? Assim, mas as injustiças, o preconceito, não sei o que lá. Quer dizer, eu não vou ver, eu vou morrer antes de você, com certeza. Se tudo der certo, né? Eu não vou ver nada assim, eu não vou ver um país razoavelmente organizado com um mínimo de justiça social. É isso que eu estou sentindo da conversa. O problema todo é que a gente teria que voltar ao Oliveira Viana, né? Ele é totalmente criticável por essa questão de achar que negros, indígenas são motivo do atraso brasileiro, né? Porém, ele vai criar um tipo de pensamento que vai, querendo ou não, influenciar os demais intérpretes do Brasil. Com essa ideia de que existe um Brasil real e um Brasil legal. O Brasil legal é o Brasil das elites, que importa as constituições, faz leis muito bonitas, né, dizendo como que deve ser a burocracia, o comportamento social, etc. Esse Brasil legal é o Brasil do discurso oficial dos políticos, não sou corrupto, salve a pátria, vamos defender o coletivo, etc. Mas, por outro lado, existe um Brasil real, que é do povo marginalizado, né? Que é um povo que não tem acesso às instituições. Até muito recentemente, mais da metade da população brasileira não tinha nem conta no banco, né? A gente não pode esquecer disso. Então, é um povo que vive à margem do caráter burocrático racional. Resultado, né? O que acontece? Dentro desse Brasil legal, o que acontece? Então, nossas elites mandam os filhos para a Europa, estudam nos melhores colégios aqui do Brasil, entram nas melhores faculdades, acabam entrando nos melhores concursos, os cargos públicos, ocupam os cargos mais importantes, elegíveis, né? E também o nas povo, empresas, né? Nas empresas, exatamente. Então a gente vive um sistema de castas informal aqui, né? Que não se dá por uma questão religiosa, às vezes nem sempre por uma questão exatamente da cor de pele, já que a gente tem muita miscigenação, mas é por uma questão de origem social desse indivíduo, né? Então, se você nasce de uma família geralmente branca, e nasce num bairro de classe média ou alta, você tem todo o caminho consegue pronto. Comer, consegue ter médico, consegue estudar, a tua chance, que é essa história também da meritocracia, que se fala muito da meritocracia, só que as pessoas não saem do mesmo lugar aqui. Aquela frase que é hipócrita aqui no Brasil, né? Não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas cadê os rios, né? Onde estão os peixes? Tem uma parte da população que não tem acesso a nada disso. É ridículo a gente falar de um Estado liberal, onde sequer tem mínimas condições de existência Brasil afora, né? Então o Estado precisa intervir, exatamente para tirar esse pessoal do limbo que se encontra social, né? Então esse é o problema do Brasil real, vai dizer Oliveira Viana, né? Então existe uma elite, um estamento, depois o Fauro vai dizer, o estamento patrimonial, que tem acesso a tudo que é do bom e do melhor e toma todos os cargos. Então as leis são feitas para esse público e não para o resto da população. Por isso que, de alguma maneira, é uma certa hipocrisia no Brasil a gente discutir se eu sou de direita ou de esquerda, quando na verdade o que impera é o patrimonialismo. Então, essas duas noções são muito mal acabadas aqui, enquanto o interesse privado não se diferenciar do interesse público. Porque todas essas ideologias e seus desdobramentos acabam sucumbindo diante da cordialidade, né? O que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Por isso que o Sérgio Buarque, no final de Raízes do Brasil, começa a testar os diferentes modelos. Ou a gente rompe com o patrimonialismo, ou a história do país sempre será essa. Nós nunca promovemos essa separação rígida, né? Como eu estava falando, independência foi de pai para filho, a proclamação da República foi feita por uma elite ainda escravocrata, né? Que quem acabou com a escravidão contraditoriamente foi o imperador, né? Aliás, foi a princesa Isabel, mas não foram as elites, né?
Então, se dizia no final do século XIX que nada mais conservador que um liberal e nada mais liberal que um conservador. Os liberais eram todos escravocratas, mandavam os filhos estudarem na Europa, depois escreviam belos romances e poemas contra a escravidão, mantendo escravos. Então, essa é a hipocrisia que a gente tem aqui, né? Assim como a gente tem hoje essa questão de muitos liberais, ou pseudo-liberais, ou neoliberais funcionais, se a gente preferir chamar dessa maneira, que defendem o Estado mínimo, mas são esses mesmos que, historicamente, receberam benefícios do governo com redução de impostos, ou na época da política de valorização do café, eram bolsas, querendo ou não. Esses são os mesmos que reclamam de 400, 500 reais que são dados aos mais pobres, né? E esquecendo que foram os maiores beneficiados pelo caráter, né, interventor do Estado, né? E a gente vai vendo o que é essa o capitalista brasileiro, né? É o cara que acha legal o Estado mínimo quando está falando de imposto, dinheiro, mas vai lá e mama, né? Por isso que o Florestan é tão importante, né? Quando ele escreve... o cara não está afim, né? A gente ainda nem chegou nesse estágio. Sim, então quando o Florestan escreve a Revolução Burguesa no Brasil, ele está querendo dizer que a nossa burguesia ela não é idêntica à europeia e americana, que de fato desenvolveu o progresso com o próprio esforço. Suor. Né? Exatamente, o individualismo puramente dito. A nossa burguesia ela sempre se desenvolveu quando o Estado interviu. Foi assim com Vargas, foi assim com o JK, os próprios militares e agora mais recentemente com o Lula. Né? Então esse é o paradoxo. Né? Agora uma coisa que a gente tem que pensar é o papel do Fernando Henrique Cardoso como grande intérprete do Brasil, sociólogo, etc. Se houve algum presidente que poderia ter reduzido o papel do patrimonialismo, teria sido o Fernando Henrique Cardoso. Ele estudou isso, né? Escreveu sobre isso, entendia melhor do que qualquer outro ocupante desse cargo o que é o Brasil. Foi orientado pelo Florestan Fernandes. Aliás, os dois rompem, né, por conta dessa guinada do Fernando Henrique Cardoso para um viés mais neoliberal. Você mesmo falou desse olhar, assim, o presidente não é o cara que manda, né? Exatamente. O presidente é colocado de alguma maneira, ou aceito, no caso do Lula ele foi aceito, goela abaixo. Depois de José Dirceu ir até a Fiesp e assinar a carta aos brasileiros. Então, assim, é sempre o presidente não manda, então também não adianta muito falar, o Fernando Henrique poderia ter feito. Ele talvez tivesse instrumento teórico, intelectual, a compreensão, mas não manda. Ou pelo menos ter colocado o tema em pauta, né? Olha, tem esse partido aqui que está me apoiando e quer tal coisa em troca. Talvez o que a gente pudesse ter esperado do FHC é que, no mínimo, ele tivesse uma postura próxima àquela do Mujica, no Uruguai, né? Mais crítica, né? Uma visão até mais teórica, né, e prática das contradições sociais. Mas o FHC ele se adaptou ao modelo, né? Aceitou, foi passivo. Foi cordial. Foi cordial. Como todos. Totalmente cordial. Como o Lula todos. também, né? Acabou sendo. Então, por que o PT foi eleito? Sem negar os avanços que ocorreram e tal, mas no final todo mundo acaba virando o PMDB. Exatamente. É o partido do patrimonialismo, né? Esse é o partido que sempre governou esse país. Mas aí o caso do Lula, né, que aconteceu? O José Dirceu vai até a Fiesp, assina a carta aos brasileiros, dizendo, olha, não vou mexer nessa estrutura por nada desse mundo. Aí o mercado começa a indicar quem ocupa tal cargo, o PMDB também, e aí a gente teve essa avalanche de corrupção. Porque a gente não ocupa os cargos públicos pelo mérito, pela competência, pela capacidade técnica, mas por jogos de interesses patrimonialistas. O amigo do fulano indicado que é parente de não sei quem. É longa essa conversa, mas também criar uma ruptura parece ser impossível, né? Assim, no sentido de uma ruptura, a não ser por uma revolução violenta, e que talvez as revoluções costumam causar mais mal do que bem. Sim. Pelo menos quem está vivendo a revolução, né? Pode ser que na história pode melhorar, mas para quem está vivendo é um desastre, né? Sim. Porque romper com esse processo também é muito difícil, não é? Senão você não se elege, se você não se elege você não consegue fazer nada, ou seja, porque quer queira, quer não, tanto Fernando Henrique, cada um do seu jeito, quanto Lula, caminharam em direção a alguma coisa. É pouco, é pouco. Mudou o país? Não mudou o país. Mas qual era a ideia? Será que se eles liderassem uma revolução, as coisas iam mudar? Então, ou poderiam mudar, mas será que as pessoas, nesse período da revolução, que poderia durar um tempo,
iam ver melhor ou pior? Essa é uma coisa meio complicada, não é? Eu acho que o Brasil mudou economicamente, socialmente, com esses dois governos. Andou, né? a gente andou. Mas sem mexer nas velhas estruturas. Né? O Faoro tem uma frase, né, bíblica que vai dizer vinho novo em odres velhos. Né? É isso. Política no Brasil é isso. Então, seja um ditador, seja um imperador, um presidente da república, vai dizer o Faoro, as verdadeiras elites, né, são as agrárias, as industriais, esses são os verdadeiros donos do poder. Bom, mas em relação a uma revolução não, aí a gente precisa ter dois pesos e duas medidas, né? Porque quantas pessoas já morreram de fome aqui no Brasil por falta de assistência do Estado? Né? Que também é um absurdo. E isso é um genocídio, querendo ou não. A violência que ocorre no país, né? Sim, fora a violência policial, as nossas condições de transporte. É um tipo de revolução os também, ônibus né? são as senzalas da modernidade, ambulantes, né? A gente não pode esquecer disso. É um tipo de tortura também que É outro tipo de violência, né? Então, aí... É uma boa questão. Eu entendo o final de Raízes do Brasil e as últimas entrevistas que o Sérgio Buarque deu nesse sentido da Revolução Vertical dizendo isso, né? O que é pior, manter o jeito que está ou, de repente, uma revolução de baixo para cima, né? Isso. Então, vamos fechar. No teu entendimento, como você acha que o Sérgio entende ou acha, quem ele acha que nós somos? Quem somos nós do ponto de vista do Sérgio Buarque de Holanda? Bom, o povo brasileiro é um povo, como posso dizer, né? Quer dizer, a gente tem que entender o Brasil a partir do conceito de modernidade. Não há modernidade, o Baudelaire vai inventar essa palavra, né, sem a mistura do arcaico com o moderno. Eu acho que essa é a marca da nossa cultura. Ou seja, nós às vezes criamos instituições que são modernas, leis extremamente avançadas, no caso da nossa Constituição, mas por outro lado nós temos marcas do nosso comportamento que são arcaicos, retrógrados, medievos. Né? Essa ideia do senhor de terras, por exemplo, é uma ideia da antiguidade, né? Que o senhor era o dono do oikos, do espaço econômico, dono dos escravos, da família, e tinha tempo livre de ócio, né, para legislar em praça pública, no caso de Atenas. Né? Nós mantivemos esse tipo de pensamento, né? Ou seja, quem trabalha é o pobre, é o escravo, né? Ou seja, essa ideia, o rico, né, o dono de terra, é o que tem tempo livre para legislar. O Gilberto Freyre vai tratar exatamente disso, né? Ele vai dizer que dentro do domínio rural, o senhor de terras era o governador. Ele mandava fazer as leis, absolvia, mandava matar. Ele era a lei. Trazia o padre para rezar, às vezes matava o padre, sei lá, todo tipo de coisa. Né? Então, quem nós somos? Né? Olhando para o Sérgio Buarque, leitor de Gilberto Freyre. Nós somos um povo arcaico com instituições modernas. Mas, ao mesmo tempo, esse padrão arcaico da nossa sociedade pode ser o que venha trazer algo de novo, né? Quando a gente rompe com o patrimonialismo, com as instituições que não correspondem à nossa dinâmica, ao nosso jogo de cintura. Né? Então é necessário que a gente pense o Brasil a partir do próprio povo, né? Formas que o povo consiga participar, sistemas políticos mais espontâneos. Né? Então o povo brasileiro é cordial, como diz o Sérgio Buarque de Holanda, né? Querendo ou não, dissimula os seus conflitos, seus preconceitos, e de alguma maneira a gente precisa superar esses dois elementos, né? A hipocrisia da cordialidade, mas não perder de vista a afetuosidade que está implícita na cordialidade. Né? Esse caráter do brasileiro lembra um pouco o que o Rousseau chamava do bom selvagem, né? Esse caráter mais solidário. Isso de fato faz do povo brasileiro um povo único. Né? Eu tive no último ano a oportunidade de passar por vários países, né, fazendo algumas pesquisas, e era interessante observar como, talvez com exceção do povo grego ali, muitos outros povos da Europa são carrancudos, te olham muito mal, e aqui no Brasil não é assim, né? Eu posso dizer isso pela experiência dos meus pais, que são estrangeiros, né? Sempre foram muito recebidos, o brasileiro é um povo atencioso, mas esse mesmo brasileiro que às vezes te oferece uma carona é o mesmo que consegue lançar frases racistas terríveis, né? E por isso que eu acho que a gente tem que entender o Brasil a partir desse paradoxo, né, entre o arcaico, o moderno, um povo que é afetuoso, mas que essa afetuosidade muitas vezes mascara a própria violência. Né? E nossa cultura é extremamente violenta.
E eu não deixaria de abrir margem para essa discussão, que hoje está muito importante, que são as características do machismo no Brasil. Geralmente, as mulheres, quando são abusadas, existe um quê de cordialidade atrás disso. Tá dizendo, não, era só uma brincadeira, etc., né? Vamos dizer, os homens. Mas esse machismo brasileiro lembra um pouco o que dizia o Gilberto Freire, né? Quando o senhor entrava na sua casa e começava a gritar pelas suas escravas negras, dizendo para tirar suas botas, deitava na rede enquanto peidava, né? As palavras do Gilberto Freire. E quando lhe dava vontade, transava ali, estuprava as escravas, né? O Gilberto Freire vai dizer que isso era bom, não estupro, né? Mas ele achava que não havia estupro porque as mulheres negras tinham uma tendência natural à sexualidade. E vejam como isso está no imaginário do brasileiro de alguma forma, né? E isso precisa ser combatido, né? Ou seja, é preciso respeitar o espaço privado, a individualidade, entender que a praça pública não é um lugar para abusos, um lugar em que cada um faça o que bem entenda, né? Não só do ponto de vista da exploração sexual e do abuso sexual, Qualquer mas ponto também de vista. o público, é sagrado, é o espaço onde todos devem se socializar e ter acesso aos benefícios que o Estado, ou seja lá quem for, possa oferecer, mas a gente precisa separar o público do privado, né? Acho que essa é a grande lição do Sérgio Buarque de Holanda, é o grande diagnóstico que ele dá ao país. E é por conta disso que eu acho que o conceito do Weber, embora distorcido pelo Sérgio Buarque, ainda é válido para a gente entender o país. Boa. Tá bom?